Boa noite, queridos irmãos. Eu ouço umas palavrinhas aí e tal, mas agora eu acho que, agora sim vocês acham que me ouvem melhor, né? Ana, você passou bem hoje, né? Esse domingão, sábado, de hoje para cá, você também, né, Nicole? Eu acho que vocês também devem ter passado um domingo muito, eu acho que assim, muito caloroso, né? Muito cheio de calor. Um domingo também cheio de alegria, imagino eu. E nós estamos agora aqui e nós queremos, com certeza, ter um momento mais caloroso ainda, um momento de encontro com a pessoa de Jesus. Antes da gente começar mesmo a cantar, eu vou fazer uma breve oração com os irmãos, tá? Por vermos nossas fontes, querido Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Vamos começar esse louvor, depois terá uma mensagem toda especial e o Senhor deseja falar ao nosso coração. Que sejamos receptivos. Em nome de Jesus, nós te pedimos e desde já agradecemos. Amém. Você tem medo de alguma coisa? Medo de dormir e não acordar? Já teve esse tipo de medo? Eu já tive. Eu já tive esse medo. Medo de dormir e não acordar mais. Medo de dormir em lugar muito fechado, né? E acordar apavorado. A mensagem que a gente vai cantar tanto agora é que não há o que temer. Não temos nada que temer. O Senhor está bem próximo de nós, sempre, está sempre olhando para nós. Não há o que temer, uma alegria, né? Opa! Maior que tudo. Não há o que temer. Então, o não há o que temer fica para depois. Maior que tudo. Deus é maior que todas as coisas, mesmo quando a gente tem algo que temer, né? Maior que forças, maior que leis, e a natureza e tudo que Ele fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que
minha vida, quer conduzir a sua vida. Vamos com esse pensamento, com esse sentimento agora. Conduze-me, meu mestre. Maravilhoso Deus, majestoso Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, e porque o Senhor é um Deus fiel, aquele Deus que nos guarda, nos protege, nos livra, e nos dá, Senhor, o senso da sua presença, o senso de proteção. E nesse momento, assim como nós acabamos de cantar, é uma oração que o Senhor conduze-nos, que nós sejamos conduzidos pelo Senhor, assim como o teu servo que estará ministrando a tua palavra, que toda palavra que sair da boca dele seja conduzida pelo teu Espírito Santo, e que a gente receba, e que a gente entenda, guarde e pratique a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Leandro, pode chegar aqui, que a gente precisa fazer uma apresentação sua, né? Talvez alguns irmãos aqui não conheçam. Leandro está participando da classe de jovens, ele sempre está falando para nós que nós fazemos parte da velha guarda. Nós fazemos parte de uma outra geração, não é a mesma geração dos jovens que nós que estão ali com a gente na classe de jovens. Mas essa nova geração tem muita coisa boa a aprender conosco, em especial com o Leandro. O Leandro, ele é teólogo, fez faculdade de teologia, então, e ele quer participar aqui, quer frequentar a igreja do CPA3 junto com a gente. Na verdade, só corrigindo, eu já sou membro daqui. Já sou membro. Fique isso bem claro, eu já sou membro daqui, matriculado na classe de jovens, sim, mas sou membro dessa igreja lá. Já pedi a carta, só que não quiseram me dar a minha carta. Não quis me dar, mas eu disse que ele falou que vai dar um jeitinho para o pastor daqui. Ele não quis me dar a minha carta, mas eu sou membro aqui agora. Vocês vão, já devolvo os dízimos e as ofertas aqui. Quem é o responsável já vai poder ver isso. E não só eu, está ali a minha mãe que também vai frequentar a igreja. Trouxe ela para assistir a mensagem essa noite aqui. Maravilha. E como que é mesmo o nome da sua mãe? Fátima, a enfermeira Fátima.
Fátima, eu já sabia, tá? Mas eu fiz essa pergunta só para os irmãos saberem, tá? Gente, então o Leandro está aqui com a gente e a gente quer fazer umas programações especiais aqui aos domingos. Hoje a gente tem 20 e poucas pessoas, mas para a gente conquistar uma grande vitória para Deus, Deus precisou de 300 no passado, junto com Gideão. Nós somos os 300. Deus pode fazer grandes coisas por meio desses 20. Se a gente fazer o nosso trabalho bem feito, logo vocês vão ver, porque tem muito mais de 40, 60, 80 mil. Amém. Deus é contigo. Amém. Te abençoe. Amém. Amém. Zé, você quer falar alguma coisa? É bem-vindo aqui de novo. E eu fazia parte também da velha guarda. Claro, nós aprendemos há muitos anos. Na verdade, deixa eu até dizer aqui, alguns rostos me são muito familiares. Meu amado, eu conheço há muitos anos, talvez ele não se lembre de mim, mas alguns de vocês me é muito familiar. Eu tinha cabelo na época, né? Então, isso faz alguns anos. Mas nós crescemos nesse ambiente. Nós crescemos nesse distrito. Nós nos conhecemos há mais de 20, tal. Não, eu não vou precisar com certeza a data, porque vai me constranger aí, vai constranger a nós, né, Roque? Perdão? Como? Muito bem. O Laels, verdade. Antes de me tornar adventista, eu fui vizinho do irmão Laels. Fui amigo de infância do filho dele, lá no bairro Areão, mas isso faz mais anos ainda. E sabe que, a título de introdução, acredito extremamente nesse atributo divino, que é a sua soberania. E vejo todos esses eventos históricos em nossas vidas, eles estarem atrelados à vontade de Deus, e tudo culminando num único fim: a salvação de nossas almas. O Espírito de Profecia diz que viveremos eternamente juntos, irmão Laels. E eu estava aqui, atentei por um detalhe naquele livro Eventos Finais, diz que seremos intimamente amigos dos milhões de salvos que viverão no reino dos céus. Quando eu vi escrito intimamente amigos, eu fiquei pensando, e eu pensei nisso no trabalho. Eu vi as pessoas andando, nós passamos muitas vezes, nós não nos cumprimentamos, não nos conhecemos, mas no céu, conforme o Espírito de Profecia, seremos íntimos dos milhões de remidos. Isso tem que impactar a nossa visão do céu. Então, essa história, que é a nossa vida de altas e muitos rodeios, de altos e baixos e muitas curvas, elas vão culminar com a salvação de nossas almas. Que ironia, na verdade. Fui amigo de infância do filho do irmão Laels, não conhecia a fé, e hoje estamos aqui congregando juntos. Há mais de 20 anos eu e o Roque nos conhecemos, e olha onde estamos, congregando juntos. O irmão Zé, há mais de 20 anos eu o conheço, estamos aqui congregando juntos, e a esperança é de que viveremos eternamente juntos. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 92. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos extrair aqui algumas lições de alguns versos. Salmos 92. Eu vou ler aqui com vocês, muito bem. Como somos um número pequeno de pessoas, eu já não escuto timir nas folhas, mas acredito que todos já encontraram, né? O Salmos é muito fácil de encontrar. Salmo 92, os versos 12 em diante. Eu vou ler e vocês podem acompanhar. Está escrito assim, versos 12 em diante. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos,
serão cheios de selva e de verdor, para anunciar que o Senhor é o quê? Como está escrito em sua Bíblia? Perfeito, então estão acompanhando. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. No início deste salmo, só a título ainda de introdução, eu vou lhes dizer o seguinte: esse salmo não identifica o autor. Se vocês notarem, no início dele há um conjunto de informações. Essas informações dão conta de que este louvor, que é o Salmo 92, ele era cantado nos dias de sábado. Então ele é uma poesia extremamente bonita, e acredito que toda poesia usada na palavra de Deus, ela tem um fundo extremamente pedagógico. Suas metáforas, como aqui usadas, as palmeiras, os cedros, elas têm verdades ocultas muito profundas para a vida minha e sua. E ao estudar esses versos, desejei compartilhar com você algumas das lições contidas nessas metáforas, de forma precisa nessa poesia, do verso 12 ao verso 15. Acredito piamente que o autor desse salmo, que é desconhecido, ele não escolheu por acaso essas ilustrações, a palmeira e o cedro, Moisés. Acredito piamente que Deus o inspirou. E vamos aqui extrair algumas lições dessas metáforas. E a fim de que você compreenda de forma profunda essas ilustrações, eu vou destacar aqui dois aspectos. O primeiro aspecto é aonde crescem essas árvores, tanto o cedro como o líbano. O segundo aspecto que vou destacar é o ambiente em que se proporciona o crescimento dessas árvores. E assim nós vamos entender melhor a metáfora, a poesia, e vamos aqui terminar com algumas insinuações e algumas aplicações para a nossa vida. Perfeito? Então vamos lá. Versículo 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira. Ao estudar sobre a palmeira, eu destaquei aqui algumas lições muito importantes a respeito da palmeira. Ela como o cedro do Líbano, ela tem uma peculiaridade. Você vai perceber que tanto a palmeira como o cedro do Líbano são árvores que crescem em ambientes muito adversos. Você vai perceber, por exemplo, que as palmeiras, elas crescem aonde não tem água, aonde não tem um ambiente propício para o crescimento. Você vai perceber que as palmeiras, por exemplo, elas crescem no deserto e elas possuem algumas características. Por exemplo, elas crescem no deserto e de forma extremamente forte, mesmo com a carência da água. Então, a primeira lição que eu trago do florescer da palmeira é que nós só crescemos e devemos crescer em meio às adversidades. Mesmo quando as coisas não vão bem em nossas vidas, nós precisamos continuar crescendo, a exemplo da palmeira. Mesmo com a carência de água, mesmo com a carência de luz, mesmo com o frio, o calor, o vento forte, ela continua crescendo. E o verso diz assim que o justo cresce como a palmeira. Então, a primeira lição que eu e você precisamos aprender com essa metáfora, com essa ilustração, com essa árvore extremamente usada como símbolo de crescimento na palavra de Deus, é que nós crescemos em meio às dificuldades. Essa manhã de sábado, eu escutei um jovem na classe de jovens aqui, ele trouxe uma ilustração e é bem propícia. Nós que caminhamos nesse deserto até um dia que Jesus voltar, nós precisamos continuar crescendo nesse deserto. E se você notar, nós só conseguimos crescer no deserto. É diante das dificuldades,
que você consegue ouvir a voz de Deus. É diante das adversidades que você consegue se consagrar mais. É diante da dificuldade que tem, muitas vezes, da sombra e água fresca, e a exemplo da palmeira, é que nós continuamos a crescer. E nós precisamos continuar florescendo como a palmeira, crescendo mesmo sob adversidades. Um outro aspecto da palmeira, ao estudar esse texto, eu também percebi que ela, diferente das muitas árvores, as palmeiras do mundo antigo, elas crescem de forma vertical. Elas não se espalham como as outras árvores. Isso tem uma lição muito importante para nós nessa noite. Nós só continuamos a crescer, a florescer, se nós estivermos olhando para o alto. Eu costumo dizer que esse conjunto litúrgico de vir à igreja aos dias de quarta, domingo e sábado, eles são uma bênção para a nossa vida. Entretanto, é importante que você aprenda uma lição com as palmeiras. As palmeiras, elas crescem e nós precisamos crescer olhando e ligado às coisas do céu. Nós não crescemos como as outras árvores para o lado. Nós precisamos estar conectados diretamente com Deus. Precisamos estar pensando nas coisas do alto. Precisamos conversar mais sobre as coisas do alto. Precisamos crescer, a exemplo das palmeiras, de forma vertical. Ninguém vai manter um crescimento vertical sem olhar ou pensar nas coisas do alto. Um outro aspecto que vi das palmeiras, elas têm uma característica. Algumas espécies, elas frutificam melhor, ou elas dão frutos melhores à medida que envelhecem. Achei lindo esse aspecto das palmeiras. E gostaria de dizer para você que muitas vezes você vai dar muitos mais frutos à medida em que os anos passam. As palmeiras, elas ficam muito mais fortes. Algumas espécies delas, o fruto é melhor à medida que o tempo passa. Isso é uma lição muito profunda para você que tem os cabelos grisalhos, para você, irmão Zé, que já passou muitos anos congregando, pregando o Evangelho. Muitos de nós, teremos muito mais experiência para compartilhar, emanaremos mais reverência, exalaremos mais santidade à medida que o tempo passa. Então, a exemplo das palmeiras, eu quero que você acredite o seguinte: quanto mais o tempo passa, mais você tem a crescer, mais você tem a oferecer na congregação que você congrega, o ambiente em que você é membro. A exemplo das palmeiras, nós precisamos continuar crescendo, florescendo, mesmo que o tempo passe. Um outro aspecto das palmeiras é que elas atingem alturas muito grandes. Elas podem chegar a alturas muito profundas, de 15, 20 metros. E pensando nisso, eu queria dizer para você que as palmeiras, elas eram vistas no mundo antigo como árvores que tinham uma simetria muito admirável. Elas eram vistas como árvores fortes e eram admiradas porque tinham essa simetria, e por isso acredito que o autor do Salmo 92 tomou ela como exemplo. Precisamos crescer simetricamente à imagem e semelhança de Jesus. Precisamos continuar crescendo e nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus. E eu, quando tomo aqui o exemplo das palmeiras, quero destacar aqui que elas eram admiradas por essa simetria. Então eu quero entender que à medida que florescemos, nós iremos manifestar mais paciência,
mais reverência, mais dedicação, mais fervor e muito mais experiência nos caminhos do Senhor. O exemplo das palmeiras, ela é um exemplo perfeito de como crescer na presença do Senhor. O verso 12 diz que crescemos, o justo cresce como o cedro no Líbano. Uma característica que me chamou muita atenção nos cedros é que o cedro ele tem uma casca muito agradável, o seu cheiro. Se vocês forem pesquisar, os cedros do Líbano, eles exalam um perfume muito agradável. Então eu acredito que quando o autor desse Salmo 92 escreveu e disse que cresceríamos como os cedros do Líbano, nós também precisamos exalar este perfume agradável que é a presença de Jesus Cristo. Você já percebeu que, por exemplo, quando você está em comunhão com Deus, o ambiente em que você trabalha, estuda, ou com as pessoas com quem você convive, essas pessoas se agradam da tua presença? É este perfume que precisamos exalar, a exemplo dos cedros do Líbano. Os cedros do Líbano, eles têm esse cheiro agradável e, a exemplo deles, precisamos exalar o perfume da presença de Jesus. É muito importante que a nossa comunhão com Jesus seja constante para que este perfume seja sentido e todo ambiente em que você estiver, as pessoas notem essa santidade que exala de sua presença. Um outro aspecto que me agrada muito saber do cedro do Líbano é que o cedro do Líbano, você vai perceber que ela é uma árvore que é usada em alguns momentos da história do povo de Israel, e são momentos muito especiais. Quer ver um exemplo? Ela foi usada na construção do templo de Salomão. Quando pensei nisso, quis atrelar uma lição muito importante para a minha vida e para a sua. Todas as vezes que cresço na presença do Senhor, que comungo com Deus, você vai perceber que em momentos muito especiais você vai ser usado por Deus, a exemplo do cedro do Líbano. Essa árvore, ela era tida como uma árvore extremamente importante e ela era usada em momentos especiais. Você e eu precisamos aprender a ser usados por Deus em momentos especiais. Eu e você precisamos ser usados como esta árvore que é o cedro do Líbano. O verso 13 diz assim: plantados na casa do Senhor. Lembra que eu disse que eu ia destacar dois aspectos para que a gente pudesse extrair algumas lições importantes. Você percebeu que o lugar onde se dá esse crescimento é importante, tanto para as palmeiras como para os cedros do Líbano. Agora, vamos ver o aspecto de como se dá esse crescimento. Você vai perceber, por exemplo, que o verso 13 traz uma informação muito importante. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Aqui há uma lição muito importante. Há uma lição muito importante, irmão. Nós só conseguimos crescer quando estamos plantados na casa do Senhor. Esse verbo, ele também traz uma lição muito importante. Quando eu entendo, por exemplo, que estar plantado não vai bastar eu ser apenas uma boa semente, uma semente de boa qualidade. Eu preciso estar enraizado. Eu preciso estar plantado na casa do Senhor. Então, isso traz uma lição de que eu e você precisamos aprender o seguinte: é somente na casa do Senhor, congregando com os irmãos, que nós cresceremos. Nós não crescemos à parte. O verso 13 diz que estamos plantados na casa do Senhor e assim florescemos nos átrios da casa de Deus. Ou seja, o crescimento só dá aqui, na casa do Senhor.
Então a ideia de que muitas vezes alguns vêm à igreja e permanecem por algum tempo e se afastam. Alguns congregam por algum tempo e deixam de congregar. Outros até acreditam que não precisam congregar. O verso 13 diz que precisamos estar plantados na casa do Senhor. A única forma de crescer e de florescer é plantados e enraizados na presença de nosso Deus. O verso 14 diz que na velhice ainda daremos muitos frutos. Eu sei que muitos aqui já têm os cabelos grisalhos. Eu disse que eu conheço o irmão Zé há alguns anos. Fiquei pensando como extrair uma lição desse verso. Diz aqui que na velhice ainda darão frutos, serão cheios de selva e de verdor. Talvez você não possa fazer o que você fazia antes. Talvez você não tenha a mesma mobilidade, a mesma agilidade que você possuía. O tempo vai passar, mas o texto diz que na velhice ainda daremos frutos, serão cheios de selva e de verdor. Todas as vezes que vejo alguém com os cabelos brancos na minha igreja, penso no quanto essa pessoa já viveu na presença de Deus, o quanto cresce a experiência, a reverência e a santidade. Então, a lição que fica para aqueles que estão se tornando mais experientes na presença do Senhor, o verso diz que vocês ainda darão frutos. Eu dizia isso ao Rock. Somos uma geração diferente. O Espírito de Profecia traz uma frase que diz assim: o que uma geração tolera, a outra tende a aceitar. Essa geração, ela é muito mais mundana. E eu não falo isso para trazer nenhum desconforto a você que me ouve. É uma geração muito mais morna. E o Espírito de Profecia estava correto quando afirmou que o que uma geração tolera, a outra tende a aceitar. Vocês vão perceber que a geração de hoje, ela tem muito mais dificuldades para se consagrar. A leitura é muito mais limitada, se dedicam muito mais às coisas pertinentes ao mundo, estão muito mais focados numa formação acadêmica, estão muito mais preocupados em outras coisas, e ela realmente é caracterizada no Espírito de Profecia como uma geração morna. Acredito piamente que Jesus virá em nossos dias. Eu digo isso aos jovens. Tenho uma certeza em meu coração de que é possível que essa geração veja Jesus voltar, e tudo dá indício de que isso sim vai acontecer. E ela mostra essas características. A sua mornidão é profetizada, tanto na palavra de Deus como no Espírito de Profecia. Então, eu penso que nós temos aqui uma responsabilidade muito grande. Levantar a bandeira que os nossos pioneiros já hoje não conseguem mais levantar. Nós precisamos continuar firme nas promessas de Jesus. Precisamos, a exemplo das palmeiras e dos cedros, continuar florescendo, dando frutos para a honra e glória de Jesus. Precisamos continuar crescendo espiritualmente, nos consagrando através do estudo de sua palavra, e precisamos continuar orando. Nunca houve um tempo em que necessitássemos de homens e mulheres, de jovens, de oração. Quão poucos sabem o que isso significa. Quão poucos sabem o que é realmente viver uma vida de oração. Esses bancos, e eu tenho aqui como uma profecia do irmão Rock, ele disse que a tendência é que cresçamos. E esses bancos
eles vão crescer se nós continuarmos orando fervorosamente. Algumas pessoas aqui precisam transbordar de santidade. Eu sei que não seremos todos. Eu não vou iludi-los e nem trazer desconforto afirmando que nem todos nós estaremos no reino dos céus. Alguns aqui não estarão. Então, aqueles que atenderem a essa palavra, cresçamos e continuemos a crescer em consagração, em dedicação, em estudo da palavra de Deus. Volto a lhes dizer, o verso 15 diz aqui, termina dizendo que cheios, crescidos, florescendo, somos destinados a anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Só existe uma forma de realizarmos a missão a qual fomos destinados, fomos predestinados pelo Senhor. É continuar conhecendo Jesus, é continuar estudando a sua palavra. O conjunto litúrgico de vir à igreja ou de ter o nome escrito nos livros da igreja não nos salvará. Somente uma experiência profunda com Jesus, um crescimento constante. Vocês vão perceber que algumas pessoas não cresceram em 10, 20, 30 anos como membros da igreja adventista do sétimo dia. É importante que você tenha o senso de que o crescimento ele será fruto de um relacionamento com Jesus. Eu gostaria de terminar e fiquei pensando de como terminar as lições contidas nesses textos e de forma pedagógica levá-los a entender da necessidade de viver profundamente uma vida de consagração ao Senhor. Uma vez ouvi uma história, eu não sei aqui quantos já estiveram no mar, eu não sei quantos já viram barcos grandes de perto, mas quando eu tive essa experiência fiquei fascinado. E me lembro de uma história onde uma embarcação ela ia ser inaugurada. Me lembro de ter ouvido sobre essa embarcação. E muitas pessoas foram convidadas para poder inaugurar essa embarcação com um passeio. Alguns estadistas, alguns parlamentares, pessoas de grande poder aquisitivo estavam no barco. Havia escritores e havia pessoas também da fé, alguns pastores. Sei que o comandante da embarcação pensou que para que iniciassem esse passeio fosse importante que dissesse algumas palavras, né, para animar o passeio. E souberam que tinha um grande orador entre os convidados. E foi convidado esse orador para dizer algumas palavras a todos que estavam ali nesse passeio. E também tinha um pastor. Então foram convidados os dois, o pastor e este grande orador. O orador pensou que seria muito importante falar sobre Deus. E eu me lembro que a pessoa que contou a história disse que o orador abriu o Salmo 23 e começou a recitar o Salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que todas as vezes que ele recitava um verso, ele floreava coisas típicas de um bom orador. E ele recitou o Salmo 23 de uma forma que, quando ele terminou de recitar o Salmo 23, todas as pessoas se levantaram e, em pé, começaram a aplaudir. Então, convidado o pastor também disse: eu vou recitar também o Salmo 23. E ele apenas leu o Salmo. Ele disse: o Senhor é meu pastor,
nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me pela vereda da justiça. Depois que ele terminou de recitar o Salmo 23, as pessoas foram tomadas por uma emoção tremenda, começaram a chorar. Um dos tripulantes perguntou ao capitão: o que foi que o pastor fez diferente do orador? Por que as pessoas estão emocionadas e choram? O capitão disse que o orador, ele conhecia muito bem a palavra de Deus, mas o pastor conhecia o autor da palavra de Deus. Se nós quisermos viver eternamente na presença do Senhor, não vai bastar vivermos esse conjunto litúrgico, não vai bastar ter apenas uma familiaridade com a palavra de Deus, não vai bastar sermos membros dessa igreja. Se acreditamos que este céu vai se desdobrar e vai abrir como um pergaminho e que Jesus vai voltar, é importante que você conheça o autor da palavra de Deus. Nos relacionar com Deus é a única esperança. Conhecê-lo é a salvação de nossas almas. O céu será um lugar de muitas surpresas, e a maior surpresa será você estar lá. Então vamos florescer como as palmeiras, vamos dar frutos para a honra e glória de Deus, vamos crescer a exemplo dos cedros do Líbano, vamos exalar santidade, consagração, vamos conhecer Jesus Cristo, mesmo que os cabelos brancos surjam, mas vamos viver para o propósito que fomos trazidos à existência, tornar conhecido esse Jesus. Eu quero convidá-los. Eu não combinei isso, eu não disse o louvor que iríamos cantar, mas eu vou compartilhar aqui o louvor com vocês e nós vamos cantar juntos. É um hino extremamente agradável. A poesia me toca o coração. É Vinde Fiéis, hinário antigo, e parece que é 400, alguma coisa. Vinde Fiéis, pode digitar. Eu vou cantar com vocês, vamos ficar em pé. Aqueles que puderem me ajudar aqui, quem quiser, o pessoal da música, irmã, vem cá, minha querida. Prestem atenção na letra deste louvor. A música, a melodia é extremamente impactante, mas a letra, ela me fala muito ao coração e vai falar ao coração de vocês. Vinde fiéis, e vamos cantar juntos. Prestem atenção, vem cá, minha querida. Prestem atenção nesse louvor. Permita que ele fale ao seu coração. A melodia é impactante, mas a letra, ela é extremamente sábia. Vinde fiéis às lutas e o amor, enfrentai com fervor, sem timidez, avante pois marchai, só em Deus confiai, melhor será assim lutar, cuidar dos
Pode permanecer aqui, vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. A nossa gratidão, nosso amado Pai, é porque a Tua palavra, ela tende a nos impressionar, a nos impactar, mas sobretudo a nos preparar para viver eternamente na Tua presença. Nós queremos florescer para a honra e glória de Jesus, a exemplo das palmeiras. Nós queremos crescer de forma vertical. Nós queremos, amado Pai, a exemplo dos cedros, exalar santidade. Nós queremos, amado Pai, que conheçam o Teu santo nome em nossas vidas. Nós queremos ser cartas simples e fáceis de serem lidas nos nossos deveres diários, no nosso ambiente. Nós queremos ser conhecidos por andarmos na Tua presença e queremos assim, amado Deus, sermos, à medida que nos preparamos para viver eternamente na Tua presença, influenciar outros a Te conhecerem. Há uma necessidade muito grande de que vivamos de forma muito dedicada ao estudo de Tua palavra. Há uma necessidade muito grande de que sejamos homens e mulheres de oração. É preciso, amado Pai, que o Senhor cumpra em Tua palavra, que nesses últimos dias o Senhor derramaria o Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. É importante que o Senhor cumpra essa promessa, porque necessitamos ser dirigidos pelo Teu Espírito, porque se vamos cumprir essa missão, nós precisamos ser capacitados. Precisamos, amado Deus, sermos mais fervorosos. Precisamos buscá-lo fervorosamente através do estudo de Tua palavra. Precisamos ler mais os Teus testemunhos. Precisamos orar mais. Por favor, eu peço ao Senhor, amado Pai, que o Senhor, aqui, a igreja do CPA3, que me dirija ao Senhor como representante nessa noite em oração. Peço ao Senhor que derrame o Teu Espírito Santo sobre a liderança dessa igreja, que a membresia possa unidas e todos juntos possamos nos preparar para vivermos eternamente na Tua presença. Amém. Abençoe de forma muito especial essa nova geração que cresce na Tua presença. Eu também acredito que essa geração verá voltar em vida. Tenho e acalento essa esperança em meu coração. Por isso, Pai Santo, não nos deixe perder o senso da responsabilidade que temos de compartilhar a Tua palavra com eles, de ajudá-los a andarem nos Teus caminhos, para que não cometam os mesmos erros que a nossa geração cometeu. Por favor, amado Deus, é uma nova semana, nós não sabemos o que enfrentaremos, mas nós temos a certeza, e saímos daqui da Tua casa com essa certeza, de que o Senhor será conosco, de que o Senhor nos fortalecerá, de que o Senhor nos acompanhará em todos os momentos dessa nova semana. Abençoe-nos. Nós estamos aqui juntos, agradecidos, e fazemos e dirigimos esse pedido especial em nome daquele que vive e reina para todo sempre, nosso Salvador Jesus. Amém. Amém.